Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos visita, e eu estou com fé que chegaram visitantes depois que o pastor Reiner perguntou se nós tínhamos visitantes. Eu vou perguntar de novo, você tem visitante aqui? Você está nos visitando nessa manhã? Eu queria te pedir para ficar de pé. Tem. Isso, por favor, fique de pé. Você vai ser cumprimentado por quem está do seu lado. Para a Igreja Presbiteriana de Brasília é uma alegria receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Nossa oração é que Deus fale profundamente ao seu coração nessa hora, nesse momento de culto que prestamos ao único e verdadeiro Deus. É uma alegria para nós recebê-lo. Sejam bem-vindos. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, discípulo que andou com Cristo, que o traiu, que o negou, o negou, traiu negando, mas que o negou e que se arrependeu, foi alvo da graça, foi um instrumento nas mãos do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Deixa aberto aí e vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós pedimos-te que fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa manhã. Eu peço pelos meus irmãos e irmãs, aqueles que nos visitam, que o Senhor leve cativa cada mente à Tua verdade nessa manhã. Que o Senhor tire, nesse momento, preocupações, tristezas, chateações, e a mente esteja focada, atenta naquilo que o Senhor quer revelar da Tua bondade, da Tua graça, do Teu amor maravilhoso. Sobre nós, homens, mulheres, pecadores, que não temos nada em nós mesmos a oferecer ao Senhor, mas que somos alvos da Tua graça que nos sustenta. Faz assim. Me usa, Senhor, também por Tua graça, para que eu possa ser fiel naquilo que o Senhor preparou para os nossos corações nessa manhã. Faz assim, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A série que temos ouvido, começou com o pastor Carlos, é o que é o Evangelho. E no primeiro momento ele trouxe para nós uma mensagem sobre o tema Enxergando o Evangelho. E ele expôs o que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. E não apenas para me salvar, para nos redimir, para nos libertar da condenação eterna, mas Evangelho de Deus como o caminho para a vida espiritual. O crescimento espiritual é desenvolvido a partir do Evangelho nas nossas vidas. Então, quando eu creio no Evangelho, eu entendo a distância que existe entre a santidade de Deus e o meu pecado. E o Evangelho, então, diz para mim que Jesus rompeu, ele estreitou, ele diminuiu essa distância. Então, agora, por causa da minha fé em Cristo Jesus, eu tenho acesso a Deus e vou sendo transformado à santidade de Deus. Ou seja, Jesus desfez essa distância que existia, porque ele levou sobre si toda a ira santa de Deus por causa do meu e do seu pecado. Isso é o Evangelho. E quando eu creio no Evangelho, eu passo a confiar em Jesus Cristo e passo a viver a vida de Jesus Cristo. Só que nós temos um problema. A nossa visão da santidade de Deus e do nosso pecado, ela é míope. E nós vamos sendo, à medida que crescemos no conhecimento do Evangelho, mais conscientes do quão pecadores somos, do quão Deus é santo. E assim nós vamos crescendo na intimidade com Ele. Meus irmãos, quanto mais eu enxergo a minha pecaminosidade, mais eu enxergo a santidade de Deus. E mais eu descanso na sua graça. Porque Ele me salvou. Ele me salvou. O Espírito Santo habita em mim e eu agora posso usufruir dessa vida cristã. E eu vou sendo trabalhado, moldado e sustentado pelo Senhor. Dia a dia. Na segunda mensagem, o reverendo Reiner falou para nós sobre encolhendo o Evangelho.
E quando é que nós encolhemos o Evangelho? É quando nós confiamos em nós mesmos. Quando nós utilizamos do fingimento e do desempenho. Fingimento é quando nós fingimos afirmando que somos melhores do que realmente somos. E o desempenho é quando nós concentramos todas as nossas forças para termos ações com o objetivo de agradar a Deus e de ser aceito por Ele. Aí a gente encolhe o Evangelho, porque a gente está centrado em nós mesmos. Hoje, nosso tema é crendo no Evangelho. E o objetivo é nós entendermos que a nossa fé, a vivência do Evangelho, o crer no Evangelho vai nos libertar de nós mesmos, produzindo uma verdadeira adoração e intimidade com Deus. Todo verdadeiro crente, todo discípulo, toda discípula de Jesus Cristo deseja crescer espiritualmente. Vou repetir. Todo discípulo, todo aquele, toda aquela que foi salva, toda pessoa que foi salva por Cristo, que entendeu o amor de Deus, que entendeu a santidade de Deus, o quanto é pecador e essa distância que foi rompida pelo amor de Cristo, que se entregou na cruz, toda pessoa que entende isso quer crescer espiritualmente, deseja ansiosamente, quer ter mais intimidade com Deus, quer viver as verdades do Evangelho. Se isso ainda não é um desejo ardente no seu coração, você precisa perguntar para o Senhor se realmente você entendeu o que é o Evangelho e entregou sua vida a Cristo. Abra a sua Bíblia, você já abriu, né? Vamos ler. A partir do verso 3. Nós vamos ver aqui a instrução de Pedro, que vai falar para mim e para você o que nós precisamos para uma vida de piedade, uma vida de intimidade com Deus. Mas também vai apresentar o que nós deveríamos estar vivendo. E vai falar por que a gente não consegue viver isso. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta. Pedro afirma nos versos 3 e 4 tudo o que nós precisamos para uma vida de piedade, de devoção, de existência para Deus, de intimidade com Ele. Conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, para que a gente possa usufruir disso. Ele então apresenta uma lista do que nós deveríamos estar vivendo no nosso dia a dia, para que, de fato, essa piedade e essa devoção, essa intimidade com Deus seja revelada, seja confirmada. Então está aí, versos 5 a 7. Junto com a fé, com crer em Jesus, com entregar a vida a Ele e tê-lo como nosso Senhor, é preciso virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Agora veja o que diz o verso 8. Se fizermos o que está nesses versos, cresceremos espiritualmente. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos,
nem infrutuosos. O verso 8 traz uma pergunta para mim e para você. Como eu tenho vivido essas coisas? Dos versos 5, 6 e 7. Será que eu tenho dado frutos? Será que eu tenho sido inativo no que diz respeito à minha fé cristã? Será que eu tenho testemunhado dessas verdades? Será que eu tenho sido fraterno? Será que eu tenho experimentado o amor na direção do outro? Eu tenho sido amoroso? Será que eu tenho tido domínio próprio para conversar, para lidar com conflitos, para me relacionar com meu cônjuge, para corrigir um filho, para lidar com os meus irmãos que pensam diferentes de mim? Provavelmente você está pensando agora nas dificuldades de se viver conforme Pedro afirma. E por que é tão difícil viver assim, meus irmãos? Verso 9, eu queria que você lesse junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O que Pedro está falando é que quando nós não conseguimos experimentar aquilo, viver aquilo, é porque nós esquecemos da purificação dos nossos pecados de outrora. Nós esquecemos que dependemos, que confiamos totalmente no Evangelho. Nós esquecemos o Evangelho. Nós deixamos de confiar no Evangelho, no que Cristo fez, e passamos a confiar naquilo que nós fazemos. Em mim e em você existe no nosso DNA, uma luta tremenda por justiça e identidade, na direção de sermos aceitos por Deus e pelas pessoas. Consciente ou não, você tem um anseio tremendo de ser aceito, de ser aprovado, de se sentir seguro, de ter significado. E por que isso? Porque Deus nos criou para encontrar tudo isso nele, no relacionamento com Ele. E quando eu não estou no relacionamento com Ele, eu vou buscar isso aqui em outras coisas. A partir do meu desempenho, a partir daquilo que eu posso fazer. Então, para realmente nós experimentarmos uma transformação profunda da parte de Deus, é preciso arrependimento contínuo daquilo que a gente quer fazer, com as nossas próprias forças, dessas tendências pecaminosas, e encher o nosso coração da verdade do Evangelho. E eu quero falar rapidamente com você sobre duas verdades do Evangelho relacionadas à justiça e à identidade, essa busca por significado fora de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, agora, em Romanos 3, versos 21 a 23. A primeira verdade do Evangelho que eu preciso ter claramente na minha mente e viver, confiar, me entregar a ela, é que a justiça de Jesus Cristo foi imputada, foi aplicada, foi colocada sobre nós. Nós não somos justos em nós mesmos diante de Deus, mas a justiça de Jesus foi aplicada sobre nós. Verso 21 do capítulo 3 de Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém escapou. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da justiça de Jesus para se tornarem justos diante de Deus e não serem condenados ao inferno. Todos. E Paulo está dizendo, só existe um jeito de você conquistar essa justiça. É pela fé em Jesus. Não tem outro jeito. Não tem nada que você possa fazer. Martinho Lutero chama isso de justiça passiva. Ele diz o seguinte,
Porque não temos que labutar por ela. Não é uma justiça pela qual nós trabalhamos, mas a justiça que recebemos pela fé. Meus irmãos, quem não descansa e se entrega a essa justiça de Deus, vai viver perturbado, tentando fazer um monte de coisa para se tornar justo diante de Deus. E jamais vai conseguir. Jamais. Daí a necessidade da gente pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Todos os dias eu preciso me agarrar à promessa de que Deus me aceitou, está satisfeito comigo por causa de Jesus Cristo. E essa justiça de Jesus foi aplicada, foi atribuída, foi creditada a mim. Então Deus olha para o Weber e vê a justiça de Jesus. Então ele aceita o Weber. E o Weber descansa nessa justiça de Jesus. E não naquilo que ele pode fazer com as próprias mãos. Isso é libertador. Porque você não vai viver o seu relacionamento com Deus a partir do que você constrói e daquilo que você quer fazer para agradá-lo. Mas confiado nessa justiça, você faz tudo para agradar ao Senhor em gratidão pelo que Ele fez por você. A boa notícia do Evangelho é o fato de que Deus nos liberta, não porque Ele quer dar importância para você, mas porque Ele quer dar importância para Jesus, para Ele ser glorificado. Então, meus irmãos, nós precisamos descansar na justiça de Cristo e não achar que nós vamos ser aceitos por Deus com aquilo que a gente faz com as próprias mãos, com o nosso desempenho. A segunda verdade, Romanos, capítulo 8, versos 15 e 16. Se nós temos esse desejo de ser aceitos, de sermos aceitos por Deus, e confiamos em nós mesmos, nós vamos sempre buscar uma justiça própria, aquilo que a gente faz. Esse é um problema seríssimo, e que a verdade do Evangelho nos liberta. A segunda, Romanos 8, 15 e 16, é que a nossa identidade está em sermos filhos do Deus Altíssimo. Nós não somos mais órfãos, nós temos um Pai perfeito. Romanos 8, 15 e 16, nós lemos assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento que você crê em Jesus Cristo, que você entrega a sua vida a Jesus, você se transforma em filho, em filha. Você deixa de ser órfão. E agora o seu status, a sua identidade é filho, filha do Deus Altíssimo. O seu relacionamento muda completamente, porque você experimenta o amor do Pai, e um amor verdadeiro, um amor perfeito. Essa expressão Abba é a expressão hebraica para papaizinho, papai, papaizinho, papaizinho, painho, podemos colocar, pensando na nossa cultura. Quando a criança está começando a falar, ela fala aos pedacinhos. Papá, mamá, para falar mamãe, para falar papai. Nós somos filhos que estamos aprendendo a chamar o nosso pai de paizinho, porque nós amamos, dependemos e confiamos totalmente nele. A nossa fé em Jesus Cristo nos transforma de órfãos em filhos, e essa é a sua identidade. Se vivemos como órfãos, não descansamos no amor paternal de um Deus santo. Buscamos ganhar o seu favor, tentando viver à altura das suas expectativas que nós mesmos criamos que ele espera de nós. Mas se somos filhos, confiamos, não no que fazemos, confiamos no que Jesus Cristo fez. E aí, meus irmãos, só precisamos caminhar a partir do Evangelho. Temos um Pai que nos ama em Cristo Jesus. Pensa um pouquinho no amor do seu pai, da sua mãe por você. Você pode descansar nesse amor? Seu pai e sua mãe vão fazer o que for possível para te amar, expressando esse amor na correção,
no sustento, na direção, na orientação, dando conselho, por mais que a gente não entenda. Tem coisas que eu enfrentei na minha infância, adolescência, que só depois que eu fui entender que era por amor que meu pai fez, que minha mãe fez. Pela fé, temos que nos agarrar e descansar na promessa do Evangelho que diz que a nossa identidade não está em sermos pecadores, está em sermos filhos do Deus Altíssimo, redimidos em Cristo Jesus. Então, a boa notícia do Evangelho é que Deus nos dá o seu favor, nos dá a sua graça, não por causa de quem somos, mas apesar do que somos, por causa de Jesus. Concluindo, no profundo do nosso coração pecador, existe uma luta invisível para a gente, um desejo enorme de ser justo e de ter uma identidade a partir de nós mesmos, baseado no que fazemos. Por isso, é preciso crer nas verdades do Evangelho, que nos levam continuamente, todos os dias, ao arrependimento e à fé. Eu e você, meus irmãos, precisamos nos arrepender do pecado e crer na graça perdoadora do Evangelho. Eu e você, todos os dias, precisamos. Porque a vida cristã, ela é vivida num padrão constante de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Eu vou vendo que sou pecador, terrivelmente pecador, mas que Deus é maravilhosamente gracioso. E isso vai me aproximando dele e eu quero viver com ele. À medida que nós caminhamos dessa forma, arrependendo dos nossos pecados, depositando a nossa fé em Jesus e não naquilo que nós podemos fazer, ou seja, crendo no Evangelho, esse Evangelho vai enraizando em nosso coração, em nossa vida. E a gente vai sendo mais parecido com Cristo e vai vivendo de forma santificada nesse processo que o Senhor mesmo está realizando na minha e na sua vida. Para nos ajudar a pensar um pouquinho melhor sobre isso, de forma bem prática, eu quero que você pense sobre as afirmações que eu vou fazer agora. Um órfão fundamenta a sua vida em seu sucesso ou fracasso naquilo que ele faz. O filho ou filha, ele sente-se totalmente perdoado, guardado e aceito por Deus. Um órfão tem um espírito muito crítico, cheio de reclamação, cheio de amargura. O filho, ele é consciente da sua incapacidade de consertar a vida, de consertar as pessoas, de resolver os problemas. Então ele descansa na graça do Pai. Um órfão sente-se sem forças para derrotar as paixões da carne. Ele luta com as suas próprias forças e não consegue. Um filho descansa na graça de Deus, confia na ação do Espírito Santo, entrega-se todos os dias pedindo perdão pelos seus pecados. E quando contempla a graça e o amor de Deus, se sente fortalecido para não pecar contra Deus e vai vencendo as paixões da carne. Um órfão, meus irmãos, procura satisfação nos bens, nos títulos que adquire, porque é isso que vai dar para ele aceitação. Um filho tem sua alma plenamente satisfeita em Deus. Cantamos isso aqui no hino. A última frase da última estrofe. Nosso prazer em Deus. Um órfão é um ótimo analista das falhas e fraquezas dos outros. Um filho admite as suas próprias falhas e fraquezas. E por causa disso, as coloca diante de Jesus e pede misericórdia para poder ser mais parecido com Jesus. Um órfão faz as coisas muito mais por obrigação do que por gratidão ao amor recebido. O filho não faz por obrigação, ele faz constrangido pelo amor que ele recebeu e que ele não tem outra resposta a dar a não ser amar de volta. Precisamos, meus irmãos, descansar na justiça de Jesus Cristo
imputada sobre todo aquele que crê, e precisamos nos entregar ao fato de que somos filhos, não querer resolver com as próprias mãos. É preciso crer no Evangelho. É preciso crer nas verdades do Evangelho. Nós só vimos duas, que lidam diretamente com esse desejo meu e seu, de sermos aceitos por Deus, aceitos pelos outros. Vamos orar? A má notícia do Evangelho é que nós somos pecadores. O pecado gerou em nós morte, separação do Deus Santo, e não há nada em mim e em você que possa ser feito para nos reconciliar, nos aproximar de Deus novamente. A boa notícia do Evangelho é que Deus nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para pagar a dívida e aplacar a sua santa ira. E assim Jesus morreu pelos nossos pecados, os pecados de todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E Deus o ressuscitou para dizer: eu aceitei o pagamento da dívida, não estou mais irado contra aqueles a quem eu escolhi. Então Ele dá vida eterna para todo aquele que crê. Essa boa notícia do Evangelho é o que você crê? Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos porque o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus e não fizemos nada. O Senhor veio até nós, abriu o nosso entendimento, revelou-se em amor, em graça, em misericórdia. Mostrou o quanto perdidos estávamos, quão distantes do Senhor, quão condenados, ó Pai. Mas ao mostrar isso, o Senhor também mostrou, olha, o que o Senhor fez em Cristo Jesus para mudar essa realidade, para todo aquele que reconhece-se pecador, que se arrepende e entrega a sua vida a Cristo. Nós te louvamos pela vida que temos em Cristo Jesus. Então, Pai, nos ajude a viver a partir do Evangelho e não encolher o Evangelho baseado no fingimento, achar que somos melhores do que somos, no desempenho, aquilo que nós podemos fazer, na justiça própria, ou até mesmo, Pai, buscando uma identidade naquilo que podemos fazer e não naquilo que somos, filhos do Deus Altíssimo. Encha-nos dessas verdades, ajuda-nos a viver a partir dessas verdades, pois assim glorificaremos o Teu nome, assim testemunharemos do grande amor do Senhor, para que outros também experimentem dessa verdade e graça do Evangelho. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém.